I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Boa tarde, né? Então, hoje é nosso 7º encontro da Unidade Curricular de Química Analítica e Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre uma das substâncias importantes para determinação visual, né, ou qualitativa, ou até mesmo em processos quantitativos, de acidez e basicidade, que é o que nós chamamos de indicadores ácido-base, e também de um processo que é hidrólise salina. Tá? Então, eu vou colocar aqui para apresentar em tela cheia. Professor, uma dúvida. Pode perguntar. Eu li o texto dessa aula de hoje, né? E ali aparece um desses indicadores que é o azul de bromotileno, né? Azul de bromfenol, né? Bromotimol. Bromotimol, desculpa. Agora eu não estou com ele à vista. E ele dá que os indicadores ali aparecem amarelo e azul, que é o que eu já tinha visto em outros textos, os indicadores das cores que variam do amarelo para o azul. Porém, no texto, ele está dando que varia do laranja ao amarelo. Eu acho que tem algum engano. Então foi só um erro, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá, peraí, vou pegar lá, entrar lá. Deixa eu ver, porque deixa eu ver como é que ele tá lá. E aí pode ser um erro, tá? Já vamos consertar. No desenho está certa a cor, porém no texto está outra coisa. Vamos olhar aqui, os indicadores, né? Isso, mas é lá onde tem cada um individualmente, mais abaixo. Deixa ele abrir aqui, e a gente já observa isso, porque erros acontecem. Então, vamos lá. Inclusive, essa substância é bem usada na vinificação, né? Sim, azul de bromotimol. O indicador que... Bromotimol, sim. É amarelo. Estava errado mesmo. Amarelo e meio ácido. E azul em básico. Azul e meio básico. E engraçado que no meio neutro, ali no 7, vocês podem olhar, ele tem uma coloração verde. Por quê? Porque é metade do amarelo, metade do azul. Sim, é a transição. Uhum. É a transição, exatamente. Então, vamos falar sobre isso, tá? Então, eu estou salvando aqui, não tem esse problema. Obrigado por mostrar esse erro. Obrigado, viu, Sônia? Não, imagina. Deixa eu colocar aqui, então, desativar a edição. Bom, então, na aula passada, nós falamos sobre equilíbrios iônicos. O equilíbrio iônico da água e o pH. Então, no nosso livro lá, né, a gente mostrou que equilíbrio iônico é quando vai aparecer íons na solução. E esses íons em solução, eles podem vir de uma reação, pode vir de substâncias que sofrem ionização, ou de substâncias que sofrem dissociação iônica. Então, como primeiro item a gente discutiu, né, falou sobre essas questões de identificação dessas substâncias que sofrem ionização. É o caso do Arrhenius. O Svante Arrhenius, um químico sueco do final do século XIX, ele fez uma série de experiências e identificou substâncias e fez uma classificação. Ele classificou substâncias em iônicas e moleculares. Dentro dessas substâncias, ele falou sobre os sais, que sofrem dissociação iônica, conduzem corrente elétrica, e daquelas que formam soluções iônicas, ele ainda classificou as ditas ácidas e as básicas. Então, aqui tem um exemplo do HCl, que em presença de água libera o H+, e o cloreto, né? O H+, então, ficou marcado como substância
ácida, toda aquela que, quando em solução aquosa, libera os íons H+. E ele falou também que as bases serão aquelas que, quando misturado com água, vão liberar o íon OH-, a hidroxila. Tá? Então, vejam, mas tem uma diferença grande aqui, porque o HCl, ou as ácidas, substâncias ácidas, elas são substâncias moleculares, são formadas por moléculas. E quando vão para a água, sofrem ionização, enquanto que as bases e os sais são substâncias iônicas. E quando se misturam com a água, sofrem dissociação iônica. Bom, mas a teoria do Arrhenius só se aplica a soluções aquosas misturadas com água. E isso é uma limitação. Então, já no século XX, né, dois cientistas, o Bronsted e o Lowry, eles viram que a teoria do Arrhenius era muito simplista. E eles propuseram, através de observação, né, que toda substância que doa um próton, doa um H+, ele vai ser chamado de ácido. E toda substância que recebe esse próton também vai ser chamado de base. Então, aqui nós temos os exemplos, ó, o HCl com água, e o HCl ele doa um próton e forma um íon hidrônio, lá, o H3O+, enquanto que a água recebe, então, o HCl é um ácido e a água se comporta como uma base. Mas existem outras substâncias, como a amônia, que não entrariam na classificação de Arrhenius, mas, por ter esse par de elétrons não ligantes, ele também consegue receber o hidrogênio dos ácidos, então ele também se comporta como uma base. Por que a gente falou isso? Justamente porque as substâncias que têm esse comportamento de se ionizar ou sofrer dissociação iônica, a gente pode tirar uma constante. E conforme a constante dessas substâncias, né, uma constante de ionização, ela só vai se dar quando a velocidade direta e indireta da formação dos íons ou da restauração desse reagente for igual. E aqui tem um gráfico para mostrar isso. Ó. Só atinge o equilíbrio quando as velocidades direta e indireta forem iguais. E aí, eu posso determinar essas constantes de ionização. Como? Lembrando, é sempre o produto sobre o reagente. Produto aqui, ó, H+ e o CN. O reagente é o HCN molecular. Então, como aqui é um ácido, eu tiro a constante do ácido. Se ele fosse uma base, eu tiraria a constante da base. E foi desse conhecimento que nós tiramos esses valores de constante do ácido, constante da base. Quanto maior o valor da constante, mais forte é o ácido, mais forte é a base. O que quer dizer força? Quer dizer que ele consegue se ionizar ou se dissociar plenamente. Então, quanto maior o grau de ionização, mais forte. Maior é essa constante. Quanto menor esse grau de ionização, mais baixa a constante, mais fraco é a substância. Então, quando a gente fala em alfa, né, em porcentagem, o ácido, sei lá, o ácido hipocloroso, ele é um ácido fraco. O que quer dizer isso? Que ele só vai estar no máximo dissociado até 5%. Por quê? Porque os ácidos ditos fracos são aqueles que vão até se dissociam até 5%. Os outros 95% vão estar na forma molecular. Só 5% vai estar na forma iônica. Isso serve para ácidos, para bases, para sais, né? Bom, mas então, como eu estava falando para vocês, sabendo essas constantes, e isso a gente vai conseguir se deparar dentro das próprias informações das substâncias. Quando a gente fala isso, não quer dizer que você vai chegar no laboratório, vai pegar a substância e vai ter que saber tudo, não. As substâncias, muitas vezes, com a sua prática, você vai perceber que você
vai conhecendo essas substâncias e vai lendo sobre elas, né? Principalmente informações. Por exemplo, vocês fizeram lá, tentaram, né, fazer o ensaio do vinho, lembra? Vocês foram... Ah, você não foi, né? Não fez a introdução? Não, né? Mas o Caco acho que fez, a Sâmia fez. Lá naquela aula, vocês começaram a lidar com a uva e tal. Tem uma substância que se usa, que é não me engano, é o ácido cloroacético, que dá usado para desinfecção, para impedir que leveduras da uva ou bactérias acabem infectando o vinho. Essa substância que são utilizadas, você tem que fazer numa determinada concentração, entendeu? Coisa que a gente já viu lá em soluções. Mas você vai perceber que ela não pode ser muito forte, extremamente forte, por quê? Porque você pode liberar muito SO2, né? E sem falar que você pode se contaminar também, né? Então, algumas substâncias são extremamente fortes e você precisa ter cuidado ao manusear. E isso tudo você vai ver através da leitura, da informação e até mesmo do manuseio. E no nosso curso a gente prima muito por isso, porque você tem que ter autonomia, mas também tem que ter cuidados, tem que saber lidar com isso no laboratório. Então, por isso a gente trabalha com essas questões aqui teóricas. Né? Porque você tem que entender que tem certas substâncias que elas não são saudáveis. Né? E você tem que manusear com certos cuidados. Por exemplo, ácidos. Existem ácidos extremamente fortes e ácidos fracos. Por exemplo, o ácido sulfúrico é um ácido, inclusive, que é utilizado em baterias de automóveis. É um ácido extremamente forte. Se você... O ácido clorídrico, ele... só para ter uma ideia, nós temos ele no estômago. Mas ele é extremamente forte. Claro que dentro do estômago, se nós tivermos uma alimentação adequada, ele vai ficar dentro dos parâmetros. Né? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, falamos também sobre o equilíbrio iônico da água. Por quê? Porque a água, ela se comporta tanto como ácido como base. Por quê? Porque ela tem a capacidade de perder um hidrogênio para outra molécula de água, formando o íon hidrônio e liberando o OH-. Então, aqui é uma coisa muito importante para a gente saber que toda solução de água tem os dois íons, tanto o H3O+, como o OH-. O que muda? O que muda é a quantidade que você vai ter desses íons dentro da solução. Por quê? Porque eles é que vão determinar o que a gente chama de acidez, porque é justamente a concentração dos íons que vai depois determinar se a solução é ácida, básica ou neutra. Bom, coisas que nós temos que mais ou menos gravar. A constante da água, a 25 graus, ela nunca muda, ela é 10 na menos 14. Se mudar a temperatura, a tendência é mudar essa constante. Por isso que aparelhos que medem o pH, como o pH-metro, eles têm um sensor de temperatura para automaticamente converter a temperatura. Bom, para 1 litro de água pura, quando eu falo pura, quer dizer que só tem moléculas de água a 25 graus, a concentração dos íons, tanto o H+, como o OH-, H+, quando eu falo H+, H3O+, é a mesma coisa. O H+, é só uma simplificação. A concentração desses dois íons ela é igual para água pura. No laboratório a gente tem condições de ver água pura? Temos. É água destilada.
Pode ter lá uma ou outra impureza, mas muito pouca, que não vai influenciar nessa concentração. A concentração desses íons é 10 na menos 7 mol por litro. Então, nessa condição, a água é neutra. Se a concentração de H+, é maior que de OH-, vai ser ácida. Se a concentração de OH- for maior que a concentração de H+, a solução vai ser básica. Tá? E é isso que a gente fala aqui. Bom, por que esse H+, e esse OH- é tão importante? Porque através deles, como são concentrações pequenas, variam aí de 10 a menos 1 até 10 a menos 14, tanto faz para um ou para outro, nós vamos trabalhar com o logaritmo deles, que é o que a gente chama de pH, potencial de hidrogênio e potencial de oxigênio, que é muito importante para os sistemas biológicos. Por exemplo, o sangue. O sangue não pode variar muito, não pode variar em décimos de unidade, o pH do sangue, para mais ou para menos, porque pode causar problemas. Né? Aí, se tiver muito ácido, pode causar problemas, ou muito básico, pode causar problemas. Por quê? Porque o sangue daí não consegue mais carregar oxigênio e gás carbônico. E aí é um problema para a respiração, né? Pode diminuir esse transporte. Então, por isso que dentro do nosso sangue existe o que a gente chama de soluções tampão, que são vários sais que mantêm a faixa do valor do pH. Então, por isso que o pH é tão importante. O pH é importante para o vinho, o pH é importante para alimentos, importante para tudo, né? Então, aqui, ó, como é que eu vou determinar pH, pOH para soluções neutras, ácidas ou básicas? Quando pH e pOH forem iguais, ou seja, 7, eu vou dizer que a solução é neutra. Ah, eu posso ter lá uma substância dissolvida lá e mesmo assim ser neutro. Posso corrigir o pH. Soluções ácidas é quando o pH é menor que 7. Se o pH é menor que 7, o pOH aumenta. Soluções básicas é o contrário, pH maior que 7 e pOH menor que 7. Então, por isso, um cientista chamado Sorensen, ele fez essa tabelinha aqui de pH. Por quê? Porque a soma dos dois potenciais tem que dar sempre 14. Então, ó, quando o pH é 0, é porque o pOH é 14. Quando o pH é 1, porque o pOH é 13. E assim por diante. A soma do pH com o pOH tem que dar sempre 14. Bom, aqui tem uma aula, né? Se vocês não assistiram, por favor, assistam. É extremamente importante. E aqui eu coloquei exemplos de cálculo. Por que eu coloquei exemplos de cálculo? Porque, através desses cálculos, a gente consegue muita coisa. A gente consegue determinar a concentração dos íons H+, dos íons OH-, entendeu? Sabendo as constantes. Então, pH, pOH é muito importante. Na aula prática, com certeza, nós vamos determinar muito, falar sobre isso, tá? A atividade, né? A atividade que é para entregar hoje, ela fala do equilíbrio iônico pH, pOH. Ó, você tem que clicar aqui em cima, equilíbrio iônico. Você clica aqui e envia o seu arquivo. Tanto que eu coloquei aqui, ó, 3 questões. Primeira, qual é a importância do pH para o início da vinificação? Qual a faixa de pH desejável? E por quê? Vejam bem, isso aqui é meio pesquisa, tá? Você tem que pesquisar lá e qual é a faixa de pH? É ácida ou básica, para começar? Pergunto a vocês aí que estão me acompanhando. Ela tem que ser ácida ou tem que ser básica? Ou tem que ser neutra? Ácida. Ácida. Por quê? Para manter algumas propriedades importantes no vinho, né? Até a própria preservação do vinho. Mas é para manter propriedades do vinho ou é para manter o agente que vai produzir lá a fermentação?
Eu entendo que é para dar longevidade e também a questão da acidez, né? É que, na verdade, é o seguinte, ó, a gente pega o mosto, ele vai ser fermentado, vai. Quem é que É para faz a fermentação? São as leveduras, é para possibilitar a sobrevivência das leveduras no mosto. Não E a exatamente, não atividade só isso, delas. viu? Mas não é só isso. Porque estou dando spoiler já, né? Porque tem outros micro-organismos que são indesejáveis. E se o pH estiver mais alto, pode propiciar que esses outros micro-organismos indesejáveis proliferem também. E aí atrapalham as leveduras. Tá? Tem que pensar o seguinte: nosso mundo, né, apesar de a gente não enxergar esse mundo microscópico, ele tem uma concorrência enorme, né? Ele tem uma concorrência enorme. Então, especificamente para os alimentos, cada alimento, quando ele vai ser fermentado, ele precisa de condições ideais para que possa ser fermentado. No segundo aqui, ó, eu coloquei, ó, o mosto apresenta um pH de 3,6. Aí é para fazer um cálculozinho, aí é para olhar. Eu até mostrei para vocês como é que se faz, né? Como é que se faz isso? Se o pH é 3,6, a concentração de H+, né? E após a fermentação alcoólica, principalmente em vinhos tintos, faz-se a fermentação malolática. Aí é pesquisa. Qual é o objetivo dela e por quê? Então, eu peço que vocês... Tá tranquilo para fazer a entrega até hoje? Coloquei lá até as 23 horas e 55 minutos. Tá tranquilo para entregar hoje? Ou precisamos prorrogar essa entrega? Nessa questão aí, eu achei que fosse só para indicar se era ácido ou básico. É fazer cálculo. Aqui na 2, Uhum. no item 2, tem que fazer um cálculozinho aqui. É Aqui só a diferença, então, né, professor? não é bem a diferença. Olhe lá o nosso material, né? Só vou dar uma dica aqui para você. Deixa eu abrir aqui um. Só vou dar uma dica para quem está na aula, né? Que é quem está na aula tem que ser valorizado, né? Quem não participa aí tem que correr atrás. Pode falar, Alan. Quer falar alguma coisa, Alan? Ele mandou mensagem escrita, professor. Ah, se alguém puder ler para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar, que eu estou aqui na. É que ele pede prorrogação da matéria que ele ainda está estudando, que ele não compreendeu bem. Beleza. Até sexta-feira, pode ser? Fica tranquilo até sexta-feira? E daí beleza, então eu vou prorrogar até sexta-feira. Ele disse Bom, que sim, que tá ok. tá ok, obrigado. Então, olha só para a gente ter uma noção. pH é igual a menos o log da concentração de H+, certo? Bom, para poder você fazer o contrário, achar a concentração de H+, você tem que inverter o logaritmo. Então, na verdade, você tem que fazer 10 elevado na menos o valor do pH. Isso aqui, na calculadora, ela faz certinho, mas se você só colocar assim simbologicamente, já tá bom, tá? Tá tranquilo. Então, isso aqui são coisas importantes. Então, se você tem o pH, digamos, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui os exemplos, tá?
Se você tem o pH, por exemplo, se você tem aqui o pH igual a 10, por exemplo, essa solução que tem o pH 10 é ácido ou básico? É básica. Porque é maior que 7, lembra? 7 é neutro, acima é básico e abaixo é ácido. Então, ele é básico. Muito bem. Se eu quero saber qual é a concentração de H+, dessa solução que tem pH 10, o que eu faço? 10 na menos o valor do pH. 10 a menos 10. Então, vai ficar assim. Por quê? Porque se eu colocar o menos 10 lá na fórmula do logaritmo, 10 elevado a menos 10, o pH vai ser 10. Isso é a forma de você inverter. Então, quando você tem o pH, você pode encontrar a concentração de H+ dessa forma. Quando você tem a concentração de H+, você calcula o pH. Agora, e se eu perguntar para vocês, essa mesma solução aqui, tá? Deixa eu colocar assim. Qual é o valor do POH? Vamos de falar, né? A soma dos dois tem que dar 4. 4. Isso, porque a soma tem que dar 14. E qual vai ser a concentração, então? Qual vai ser a concentração? Não é de H+, né? É de OH-. Quanto que vai ser a concentração de OH-? Vamos usar o mesmo raciocínio. Ó, se a concentração de H+ é 10 elevado ao menos o valor do pH, a concentração de OH- é elevada a menos o valor do pH. Então, aqui no caso seria menos. Entenderam? Então, é dessa forma. Ah, professor, mas se for o número quebrado, deixa o número quebrado. Se você quiser, joga na calculadora e ela calcula, mas se quiser, põe só o valor ali quebrado, não tem problema. Tá? Entenderam? Tranquilo. É isso que eu quero que vocês, se tiverem dúvida, por favor, me acionem, tá? Então, eu vou prorrogar até próxima sexta-feira, para vocês entregarem essa atividade. Bom, hoje, nós vamos falar sobre essas substâncias ditas indicadoras. Quando a gente fala substâncias indicadoras, o nome já está sugestionando, né? Vai indicar algo. No caso do pH, ele indica a faixa de pH, ou, na verdade, o nome correto seria indicador ácido base. Então, se você entrar no nosso livro, né, como já vi que teve pessoas que entraram, né, esse livro vai falar dos indicadores de pH, vai falar de ionização e da hidrólise salina. O que acontece quando eu dissolvo sais em solução aquosa? Então, os indicadores ácido-base, eles são aquelas substâncias que possuem a capacidade de mudar de cor conforme o pH do meio. Vejam, eu tenho indicadores para determinadas faixas de pH. Um indicador que a gente vai ver daqui a pouco, a fenolftaleína, por exemplo, tem uma faixa de viragem que é 8,2. Tá? Está ali naquela faixa. Quando chega, por exemplo, no 7, que é o neutro, ele já pula automaticamente para 8, e se eu colocar mais uma gota, pula para 9, para 10, e aí já vai lá para o 10. Por quê? Porque a faixa de viragem dele é muito sutil. Então, por isso que a gente usa para a determinação de acidez ou basicidade. Então, ó, temos que pensar o seguinte, os ácidos, né, é aquela substância que em meio aquoso libera H+, e base libera OH-.
Então, se a gente olhar aqui, ó, eu posso traçar a constante da água, no caso, né, da autoionização da água, através dessa relação, a constante Kw, né, que é a constante da água, em função das concentrações H+, e OH-, que vai ser 10 a menos 14. Tirando o log dos dois lados, a gente chega no que a gente chama de pKw é igual a pH mais pH. O pKw é o 14, que é o constante. Então, pH mais pH vai ser 14. Já vimos aqui a nossa tabelinha de ácido-base, né? Então, no 7 é neutro, abaixo de 7 para pH é ácido, acima de 7 para pH é básico. Veja, pOH, a escala é invertida, né? Por isso, a soma dos dois sempre tem que dar 14, ó. 14 mais 0, 13 mais 1, 12 mais 2, 11 mais 3, e assim por diante. A soma tem que dar sempre 14. Bom, por que a gente tem que falar do pH? Porque a grande maioria das soluções, como a gente vê aqui, ó, na escala de pH, ó, por exemplo, a água destilada, pH 7. O pH é 7. Café, leite, ó, tá ali na faixa do 6. Café, 5. Tomate, 4. Refrigerante, tipo cola ou não tipo cola, 3. Limão, 2. Solução de ácido forte, 1. Tendendo para o 0, dependendo do ácido. Já substâncias básicas, né? Por exemplo, o sangue está na faixa do 7. Um pouquinho acima do 7. Tintura de cabelo, 8. Leite de magnésia, está ali no 10. Solução de amoníaco de uso doméstico, 11. 11, 12, dependendo da solução. Limpa-forno, né? 13. E as soluções fortes, né? De base forte, podem chegar até no 14. Então, vejam a diferença, né? Então, já os indicadores, eles são substâncias que nós chamamos de substâncias fracas, de ácido ou base fraco. Posso ter indicador ácido ou indicador básico, tá? Mas, geralmente, o indicador, ó, ele tem o comportamento do ácido de Bronsted-Lowry, no indicador ácido. O indicador ácido vai ter uma cor que eu vou chamar de A. Quando a gente coloca com água, né, ele libera H+, por isso que ele é um ácido, né, e forma uma base conjugada fraca. Então, essa base conjugada muda a cor para B. Vejam que aqui tem a questão do equilíbrio. Por exemplo, se eu coloco o H+, em solução, ele vai deslocar para qual lado? Da cor A ou da cor B? Observem aqui o equilíbrio dessa equaçãozinha aqui. Se eu colocar H+ nessa solução, que tem esse indicador, ele vai deslocar o equilíbrio para a cor A ou para a cor B? Qual é o lado que tem o H+? A esquerda ou a direita? Esquerda? Ó, o Direita. H+ está na direita. Tá? Então, se eu coloco mais H+, não aumenta esse lado? O que tem que fazer? Tem que deslocar para o lado, aí sim, tem que deslocar para a esquerda, e a cor vai ficar cor A. Eu já vou fazer esse exercício depois com o indicador, tá? Agora, se eu coloco base, não posso esquecer que a base, o H-, ele neutraliza o H+. Se eu coloco base, ele vai consumir isso aqui, ó. E quando ele vai consumir, então, eu tenho que repor. E aí o equilíbrio vai para onde? Para o mesmo lado. Então, ele vai dar a cor B. Então, vejam, a cor B eu só vou conseguir em meio básico, enquanto que a cor A eu só vou conseguir em meio ácido. Por quê? Porque esse é o indicador ácido base. Bom, vamos olhar aqui a fenolftaleína.
A fenolftaleína, que tem essa composição, ó, em meio ácido, se eu colocar base, ele vai modificar a sua estrutura e deixando meio rosa. E aqui embaixo eu coloquei justamente para mostrar, ó, pH 7 é incolor, pH 9, aquele rosinha clarinho, e o pH 11, mais básico ainda, vai ficando mais rosa. Se eu colocar nesse frasco que está rosa, solução ácida, quando ele atingir o pH 7, ó, ele vai vir para o incolor. Por quê? Porque ele está deslocando o equilíbrio da solução. Então, se eu vou colocando mais ácido, vai neutralizando a base e vai para o meio incolor. Agora, se eu pegar aqui no meio incolor e for colocando base, ele vai neutralizar o ácido e vai passar para o rosa quando ele mudar de pH 7 para 9. Vai chegar nessa corzinha e se chegar no 11, ele vai ficar mais rosa ainda. Entenderam? Então, os indicadores são substâncias que sofrem esse deslocamento de equilíbrio dependendo da concentração de H+, e de OH-. Então, o pH aqui é muito importante. Cada indicador tem uma faixa de viragem. Vamos pegar o outro aqui, ó, o alaranjado de metila. O alaranjado de metila, em meio ácido, ele é vermelho, em meio básico, ele é amarelo. Mas cuidado, ó, olha a faixa de viragem dele. 3.1 até o 4. Então, quando passa aqui do 3.1 para o 4.4, ele vai para o amarelo. Se a gente colocar mais ácido, ele vai para o vermelho. Vejam, ó, só que ó, a faixa de viragem, diferente da fenolftaleína, que é entre 7,5 e 8,5. O azul de bromotimol. O azul de bromotimol, olha só a faixa de viragem dele. Entre 6 e 7,6, sendo que o 7 é exatamente o verde, por quê? Porque é quando ele vai estar neutro. Então, se ele for ácido abaixo do 7, ele vai para o amarelo. Se ele estiver acima do 7, ele vai para o azul. Então, essa é a faixa de pH que a gente vai ter, ó. Aí a alteração dessas substâncias, porque conforme o pH, a concentração de H+, ou de OH-, ele vai mudar a sua estrutura física e por isso ele muda a cor. Por que isso é tão importante para nós? Porque daí a gente tem como controlar ou, através de certas técnicas, de descobrir qual é a concentração da acidez ou basicidade. Tá? Claro, e para facilitar mais ainda, né, entre aspas, né, que é mais indicativo do que para calcular, né, tem o indicador universal. O indicador universal, que são aqueles de tiras de papel, né, ele apresenta essas escalas. Ele pode variar de 0 a 14 ou pode ser de uma faixa mais curta, por exemplo, só ácida, de 6 a 7, né, ou de 7 a 14, onde você coloca a tira de papel na solução e aí ele vai te dar qual a faixa de pH. Só tem um detalhe, né? Ele vai te dizer o número inteiro, ele não vai dizer se é 7.5, 7.6, diferente, por exemplo, do instrumento como o pH-metro, que tem um eletrodo que pode fazer isso, certo? Então, os indicadores, eles são práticos para técnicas rápidas, técnicas em que nós podemos descobrir a acidez através de reações químicas, como, por exemplo, a acidez, né? O José hoje estava falando assim, professor, eu vou chegar lá, aí me dão um mosto, e aí, qual é a acidez? Aí existe uma técnica que nós vamos ver no próximo encontro, se eu não me engano, que chama-se volumetria de neutralização, onde, usando uma substância química, no caso, uma base de concentração conhecida e o indicador universal, eu consigo fazer uma reação até chegar ao final, e ali eu consigo ter valores de volume para poder calcular qual é a acidez. Entendeu? Qual é a concentração de ácido que você tem. E aí, lógico, essas técnicas, elas são já, vamos dizer assim,
indicadas, inclusive, pelo órgão fiscalizador, né, que é no caso da produção agrícola, é o MAPA, e você segue e você consegue calcular certinho. Tá? Existe uma forma, existe uma maneira de você usar o resultado e já indicar qual é a acidez. É o que a gente vai fazer, vocês vão fazer, inclusive, na química enológica, que daí é o próximo semestre. E que esperamos que já possamos estar no laboratório daí, né, em aulas presenciais. Senão, a gente vai ver a parte teórica e, quando tiver a prática, a gente vai fazer o que der. Então, isso é indicadores. Aqui tem algumas tabelas indicando, inclusive, a zona de viragem. Ó. Azul de timol 1,2 a 2,8. Muda de vermelho para amarelo. Alaranjado de metilo, ou alaranjado de metila, 3,2 a 4,5, de vermelho para amarelo. Azul de bromofenol, de 2,8 a 4,6. Cuidado, ó, azul de bromofenol é diferente do azul de bromotimol, que é aquele que eu mostrei, que vai de 6 a 7,6. Verde de bromocresol, 3,8 a 5,4. Vermelho de metila, 4,2 a 6,3. Fenolftaleína, 8,2 a 10. Então, em 8,2 ele começa a viragem, mas ele é automático. Né? Timolfitaleína, 9,3 a 10,5. Esses são só alguns, tá? Aqui tem essa tabelinha, ó, pode ver que tem mais ainda, ó. O violeta de metila, né? Olha, que é bem na parte extremamente básica. E aí vão alguns outros, né? Carmim de índico, lá na parte mais básica. Então, vejam. Esses são alguns exemplos. Quais são os mais utilizados? Aqueles que eu coloquei lá. Fenolftaleína, o azul de bromotimol e o alaranjado de metila. Existem outros, mas eles são mais aplicados em técnicas microbiológicas, aí, biológicas. Não vem no nosso caso. Dúvidas aqui na parte de indicadores? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, um outro ponto que eu coloquei aqui nessa parte, que também é para auxiliar o nosso entendimento, é o que a gente chama de ionização. Ionização é um fenômeno que ocorre quando uma substância molecular entra em contato com a água e reage formando íons, liberando íons. É o que acontece com os ácidos, tá? Então, toda molécula, no seu estado, todo átomo no estado fundamental, ele é eletricamente neutro. Ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas, se ele perder um elétron, ou ganhar elétron, ele muda essa característica e aí se torna o que nós chamamos de íons. Podendo ser cátions, positivo, ou ânions, os negativos. Isso ocorre também com as moléculas, tá? Moléculas ou agrupamentos de átomos. Bom, então vejam bem aqui, ó. Os compostos iônicos, quem são os compostos iônicos? Sais, hidróxidos. Quando a gente coloca em água, ele sofre o que a gente chama de dissociação, libera os íons. Já os moleculares, quando nós colocamos em água, tem dois fenômenos que podem acontecer. Um é o da ionização e o outro é o de não acontecer nada, ele continuar lá só dissolvido. É o caso dos açúcares, né? Mas os que sofrem ionização é o caso dos ácidos, tá? A própria água, né? Por quê? E alguns sais, tá? Então, vejam só. Sofre ionização quando vem de um composto molecular. Sofre dissociação quando vem de um composto iônico. Aqui está mostrando, por exemplo, ó, o HCl. O HCl com água, ele libera o H3O+, o íon H+, e o cloreto, ó, fica sozinho, o Cl fica sozinho. É uma molécula que sofre ionização. Esse é um processo comum, tá? Que geralmente acontece com substâncias ácidas em algumas bases básicas que são moleculares. Por que a gente fala disso? Principalmente por causa desse ponto aqui, que é o que a gente chama de hidrólise. Hidrólise
é quando a combinação de uma substância ou íon com a água, né, vão formar ácidos ou bases fracas, vão restaurar esses ácidos ou bases fracas. Como é que a gente tem que perceber isso? Através do tipo de sal que nós temos ali. Os íons que compõem o sal. Por quê? Se os sais, os íons do sal, vêm de uma substância fraca, de um ácido ou uma base fraca, eles vão sofrer hidrólise. Se vêm de ácidos ou bases fortes, eles não sofrem hidrólise. Vejam bem, então eu tenho que lembrar o que é um ácido forte, o que é um ácido fraco. Que eu já vou mostrar depois ali embaixo. Então, nós temos 4 casos. Sais derivados de ácido forte e base forte. Sais derivados de ácido fraco e base forte. Sais derivados de ácido forte e base fraca. E quando o sal é derivado dos dois fracos, tanto de um ácido como uma base fraca. Então, aqui, ó, NaCl, exemplo de forte. O acetato de sódio vem de um ácido fraco e uma base forte. Cloreto de amônio vem de uma base fraca e um ácido forte. E o acetato de amônio, que vem de um ácido fraco e uma base fraca também. Sal que vem de ácido forte e base forte. É o caso que só prevalece os íons da água. Então, a tendência é ser neutra, pH 7. Por exemplo, o NaCl. O NaCl vem do Na+, Cl-. O Na+ vem de uma base, hidróxido de sódio, que é uma base forte. E o Cl- vem de um ácido forte, que é o ácido clorídrico. Então, eles não vão sofrer hidrólise. Quem vem de forte não sofre hidrólise. Diferente do caso 2, ó, onde vem de um ácido fraco e uma base forte. Então, o que vai acontecer? Como o ânion vem de um ácido fraco, ele reage com a molécula da água, restaurando o ácido e liberando o OH-. Então, a tendência é uma solução com pH maior que 7, uma solução básica. Já vou mostrar uns exemplos para vocês. Aqui, ó, sais derivados de ácido forte e base fraca. Aí o pH é menor que 7, por quê? Porque como vem de uma base fraca, restaura a base e libera H+. Liberando H+, pH é ácido. E o último caso, quando vem os dois, tanto de ácido fraco como base fraca. Vejam, vai liberar H+, ou H-, que vai se neutralizar, né? Vão se anular. H+ com H- da água, se anula. Então, se os valores de Ka e Kb desse ácido e dessa base forem iguais, é neutro. Se um for maior que o outro, vai ter a característica, se for do ácido, ácida, se for da base, básica. Ligeiramente ácido, ligeiramente básica. Tá? Peço que vocês leiam com atenção. Aqui tem, inclusive, um resuminho. Ó, veio de um ácido forte e de uma base fraca, a solução final é ácida. Veio de um ácido fraco e uma base forte, a solução é básica. Veio de um ácido fraco e uma base fraca, depende do Ka e do Kb. Veio de ácido forte e base forte, é neutro. Por quê? Porque não vai acontecer hidrólise. Vamos pegar aqui os exemplos. Vamos analisar os sais. Quer dizer, antes de analisar os sais, a gente tem que lembrar, né? O que é um ácido forte, o que é uma base forte. Ácidos inorgânicos, né? Eles são aqueles que têm hidrogênio ligados aos ânions, né? Lembrando, segundo Arrhenius, ácido, quando misturado com água, libera H+. Eu tenho 2 tipos de ácidos. Os hidrácidos, que não contêm o oxigênio, e os oxiácidos, aqueles que têm oxigênio na sua constituição. Os hidrácidos só tem 3 fortes: HCl, HBr e HI.
Então, quando tem um sal que aparece o cloreto, brometo e o iodeto, eles vêm de ácidos fortes, não sofrem hidrólise. Agora, se vem de uma outra base, todas as demais serão bases fracas. Agora, quando é com oxiácido, se vem, para saber se é ácido forte ou ácido fraco, eu tenho que fazer uma continha, pegar o número de átomos de oxigênio e descontar o número de hidrogênios ionizáveis, os hidrogênios que vão sair. Se a continha der 0 e 1, vai ser fraco, considerado fraco. Se for 2 ou 3, vai ser considerado forte. Então, aqui tem esses exemplos, ó. H3BO3, ácido bórico. X3-3, 0, fraco. Ácido fosfórico, 4-3 dá 1, ácido moderado. Ácido sulfúrico, 4-2, 2 dá ácido forte. Ácido perclórico, 4-1, deu 3, então é muito forte. E as bases? As bases são consideradas fortes aquelas que são que têm os cátions da família 1A e 2A. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. As demais são todas fracas. Então, sabendo isso, é tranquilo. Ó, como é que eu vou analisar? Eu vou analisar olhando lá, ó. Não posso esquecer, né, que sal é sempre o produto da neutralização de uma base por um ácido, ou vice-versa, de um ácido por uma base. Então, vamos pegar aqui, ó, um sal aqui, ó. KNO3, nitrato de potássio. O K, o cátion, vem da base. E o nitrato vem do ácido. Então, eu só juntei com H, HNO3, K, KOH. Vejam, base forte, ácido forte. Vai sofrer hidrólise? Não, não vai sofrer hidrólise, porque os dois são fortes. Então, o pH vai ser neutro. Agora, olha ali embaixo. NaCN, cianeto de sódio. O sódio vem do hidróxido de sódio, mas o cianeto vem do HCN. HCN é fraco, hidróxido de sódio é forte. Então, o HCN, ó, o CN vai sofrer hidrólise. Se ele sofre hidrólise, ele reage com a água, restaura o ácido e libera a hidroxila. Opa, se liberou a hidroxila, tendência da solução ser básica, porque tem o mais OH- do que o H+. E um exemplo para mostrar o ácido é o caso do nitrato de prata. Quando eu coloco o nitrato de prata em solução de água, a prata, ó, ele vem do hidróxido de prata. E o nitrato vem do ácido nítrico. O ácido nítrico é forte, não sofre hidrólise. Então, mas a prata vem de um hidróxido fraco. Ele vai gerar hidrólise com a água. Então, ó, HNO3 mais água vai restaurar a base fraca e vai deixar íons H+ em solução. Opa, se tem mais H+ do que o H-, solução ácida. Então, sofreu hidrólise a prata, pegou lá a parte do íon da água e liberou H+. Se liberou H+, solução ácida. Então, a hidrólise, a gente sempre vai analisar dessa forma, para ver quem está em solução. Por que isso é importante? Existe, por exemplo, algumas reações que são feitas para determinação, por exemplo, de açúcar, que utilizam esse princípio. Eu uso o princípio da hidrólise para poder fazer determinadas reações. Tá? Eu peço a vocês que leiam, vejam com mais atenção, leiam com mais atenção. Tem lá na nossa página, tem um material. Pode falar, Caco. Vou perguntar uma besteira, professor. Opa, cuidado. Nesses exemplos todos aí, que tu deu aí, nenhum sofre reversão? Eu posso entender dessa forma? Na verdade, são equilíbrios, tá? Então, ela acontece nos dois lados. De repente, eu não coloquei ele nos dois lados. Só que o lado para voltar, ele é, vamos dizer assim, menor.
teria que se fazer um deslocamento do equilíbrio. Ele já é deslocado, deixa eu voltar lá então para te mostrar, ele já é deslocado no sentido daquela parte que sofreu hidrólise, tá? Aqui nesse exemplo então aqui, na hidrólise tem o equilíbrio, então. também tem um equilíbrio. Só que ele fica, como esse ácido é fraco, o que vai acontecer? Ele vai se apresentar mais dessa forma do que na forma desse cara aqui. Mas é equilíbrio, tá? Eu só não coloquei a setinha dupla aqui. Tá. Mas a tendência é ele liberar isso aqui em solução, né, conforme tu coloca o CN ali. Tá? Até porque tem o OH- e o H+, né? Sim, no produto, né? Sim, esse cara aqui, ó, né, o CN aqui, roubou o H da água e liberou menos. Então, por isso que ele vai dar uma solução básica. Se eu colocar, por exemplo, aqui H+, ele vai restaurar para o outro lado, ele vai deslocar para o outro lado. Fica muito ácido. Esse cara aqui, por exemplo, a prata, ele roubou o hidróxido. Se ele roubou o hidróxido, ele vai liberar H+, por isso que a solução, a gente diz que é ácida. Tá? Bom, como tarefa, eu coloquei um questionário, tá? Botei mais questões dos indicadores para vocês treinarem essa questão do indicador, meio ácido, meio básico. E aqui tem 2 materiais, tá? Para vocês, material complementar, acesse se quiser, né? Falando sobre hidrólise e falando sobre os indicadores ácido-base, tá? Então, esse é o assunto 7. No assunto 7, então, nós encerramos por aqui. Eu peço a vocês, façam as suas leituras, façam anotações. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo, para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas que ficarem. Deixa eu só fazer mais um comentário. Eu já falei, né, que eu corrigi as 5 atividades, as 5 primeiras, né? A sexta, claro, vocês vão entregar até sexta-feira. Já está disponível no SIGA-A, tá? Já está disponível no SIGA-A as notas conforme o que foi me entregue, né? Até digo a vocês, né? Não deixem de fazer as tarefas. Não vivam, como diz o outro, como é que a gente diz? Não vivam perigosamente. Tentem fazer as tarefas, porque fazendo as tarefas, elas sempre vão vão contribuir, né, para a sua nota final. Tendo dúvida, ou está com dificuldade, a gente prorroga mais um tempo, mas tem que entrar em contato comigo, né? Se não entrar em contato, fica difícil para a gente poder saber se está indo ou não, né, o estudo. Essa nota que está lá, então, é uma nota que vai ser somada no final do semestre, é isso? Na verdade, a nota que está no SIGA lá já é a média das 5 primeiras atividades, tá? Já é a nota Aí fecha com mais... Aí as 5 atividades finais, ó, a gente fez as 6 vai ser entregue, a 7ª a gente já está aqui, aí as outras 3 finaliza a segunda atividade, segunda avaliação. A terceira avaliação que está lá no SIGA só vai ser finalizada quando a gente for para o laboratório fazer as práticas. Tá. Entendeu? Entendi. Quer dizer, nós não vamos encerrar a nossa disciplina de Química Analítica só com a teoria, não. A gente depende, vai ficar condicionado a, quando retornarmos, fazer a prática para poder finalizar a nossa unidade curricular. A química inorgânica nós também não concluímos, não, né? Concluímos porque a nossa química inorgânica, ela era só teórica. Ah, tá. Porque eu não lembro de ter visto nota, né, para ela.
Tá lá, não, mas estava no SIGA, todos que participaram, né, não aqueles que não que sumiram, todos que participaram, entregaram as atividades, foram aprovados, né? Ah, tá. Se não me engano, eu devo ter o relatório, inclusive, devo ter tirado. Eu eu não confirmei, né? Eu não sei se foi só eu aqui, se a Sami, o Zé Fernando, o Alan, se eles confirmaram, mas eu não vi, não. Deixa eu abrir o SIGA aqui, daí eu já vou te dizer, tá? Aham. Deixa eu ver um negócio aqui. Opa. Aqui é o... Química geral inorgânica. Está aqui, ó. Quem concluiu, quem não concluiu, né? Por exemplo, aqui, ó. É porque o nosso sistema, ele não está com... Mas olha aqui, José Carlos, 10, 10, 16, tirando a média vai dar... José Fernando, 6, 8, 7, média 7. Tu aqui vai ser média... Vai fechar média 9. Sâmia, 777. Quem concluiu as notas aqui, tá aprovado. Entendeu? Tá. Ah, beleza. Fernanda, 999. Felipe, 786, entendeu? A situação tá essa, tá aprovado. Por quê? Porque a nossa... Essas são as notas. Essas são só as notas. A situação tá... Então, de Química Geral e Inorgânica, vocês foram aprovados. Tá. Claro, quem não tem nota ali é porque daí não concluiu uma das notas, tá em aberto. Entendeu? Não, beleza. Porque eu tava pensando nas outras, né? Que acaba sendo pré-requisito, né? Sim, é porque é o seguinte, ó, aquelas que tinham laboratório, elas ficaram suspensas e aí só quando fizer que daí vai fechar a turma. Entendeu? Sim. Dúvidas, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não, professor, tudo tranquilo. Se tiver no decorrer das tarefas, aí eu entro em contato. Tudo bem, então. Então, eu agradeço a vocês, né, por essa aula. Qualquer dúvida, gente, inclusive sobre a coordenação, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né, ó, professor, como é que fica tal coisa? Eu estou aqui para responder qualquer dúvida, tá? Agora, eu só faço um apelo a vocês, entrem em contato com os alunos da quarta fase, porque nós temos o conselho, nós temos o nosso colegiado do curso, e anualmente tem que ter a representação discente, tá? E são 2 representantes dos estudantes, né? Com direito a 2 suplentes. Então, eu peço a vocês, entrem em contato com eles, vejam a maneira de vocês estarem se encontrando, nem que seja de forma virtual. Se tiverem com dificuldade, eu abro uma sala para vocês,
e escolham os representantes de vocês para participarem das reuniões do colegiado. Por enquanto, nós temos como representantes a Flávia e o Tiago, tá? Que são da quarta fase. Quarta fase? Isso, da quarta fase. Então, eu peço a vocês, entrem em contato com eles, tentem chamar o maior número de estudantes e escolham 2 representantes com 2 suplentes, porque daí isso eu tenho que mandar para a direção para sair em portaria, tá? E aí eu passo como coordenação, né? Eu coloco vocês dentro da lista de e-mails do colegiado e estou sempre passando as informações. Mas para isso eu preciso que vocês se organizem, eu não posso organizar vocês, porque senão não é representação decente. Tá certo? Certo. Tiago, qual Tiago, professor? É o Tiago da quarta fase, é o Tiago Moreira, né? Ah, tá. Ah, o Carioca? Não. O Moreira é o paulista. O que chamam de assombroso. Pelo menos é amigo. Ah, não, Moreira, é Monteiro. Monteiro, desculpe, Monteiro, não é Moreira, é Monteiro, exatamente. Mas o que eles são, eles vão ser substituídos agora, é isso? Ou se vocês quiserem que eles continuem, depende deles, né? E aí, isso depende de como vocês vão se organizar e escolher. Mas tem que ser em comum com todos que estão participando. Se vocês quiserem, eu monto uma sala, né, dou o link para vocês e vocês resolvam, né, chamem o máximo número de pessoas. Tem que ser os alunos, né? Quiser, eu até passo lista de quais são os alunos que estão ativos no curso. Mas tem que ser alguém da quarta fase ou pode ser de qualquer fase? Não, é que só não pode ser da quinta fase, se não me engano, da quinta fase, não, da sexta, da última fase, né? Que vai estar. Porque Tá tem saindo. tem que ter participado durante 1 ano. E não pode ser da primeira fase. No caso de vocês, já estão na segunda, então não tem problema. Tá? Então, pode ser vocês. Então, se organizem, vejam quem tem interesse de participar dessas reuniões e que tem que ter depois o compromisso de sempre estar repassando para os estudantes, né? Sim. Tá certo? Tá certo. Então, uma boa semana para vocês, né? E até a próxima aula. Até mais, professor. Obrigado aí, tá? Próximo, obrigada pelo empenho e esforço, professor. Tchau, tchau. Tchau.